Olá, hoje é o último vídeo sobre a ressurreição. Estamos no finalzinho dos estudos sobre a profissão de fé. A partir do próximo vídeo nós já vamos falar sobre a vida eterna, do purgatório, do céu, do inferno. Mas para a gente falar da ressurreição, a gente tem que falar de morte. E esse é um assunto que muita gente não gosta de conversar ou nem de refletir porque tem medo. Esse medo de morrer, fiquemos tranquilos, é natural. É natural. Nós que somos feitos também de matéria, assim como todos os seres, normalmente fogem da morte. Isso é natural porque Deus nos deu o dom da vida e nós queremos preservá-la. Aliás, é nosso dever preservar a vida, lutar por ela, cuidar da vida. Esse é o desejo de Deus, que é o Senhor da vida. Então, até Jesus Cristo, nós podemos dizer assim, sofreu, teve uma agonia, porque o seu tempo estava acabando aqui, a sua presença física na face da terra, e ainda mais que ele sabia o modo como ele seria torturado e morto, com muito sofrimento. Então, quem é que não tem esse medo, né? Todos nós temos, mas a gente precisa refletir, fazendo um esforço sobre o sentido da morte para nós cristãos. Porque quem acredita em Jesus Cristo, quem acredita em Deus, sabe que o nosso maior desejo é viver. Ninguém quer morrer. Normalmente é assim. A gente quer viver, viver, viver. E é isso que Deus promete para a gente: vida. Vida para sempre. Deus não quer que a gente morra. Então, é nesse aspecto que a gente quer fazer essa primeira reflexão de que o próprio Jesus compara a morte a um sono. Morrer é a mesma coisa que dormir. A gente não vê a hora que a gente dorme. A gente sabe que a gente vai para a cama, né, algum lugar para repousar. Não adianta ficar olhando para o relógio para marcar exatamente o minuto e o segundo que você dormiu. Não se consegue. Você vai, né? Vai aos poucos entrando assim num relaxamento, com alguns pensamentos ainda, algumas pouquinhas reflexões. Quando você vê, você já está acordando, se tiver um bom sono, só ao despertar de manhã cedo. Claro que tem alguns que também têm, né, um sono mais leve, acorda outras vezes durante a noite. Normalmente, o sono é reparador, o sono revitaliza o nosso organismo. Quanta gente, né, que gosta de dormir. Por quê? Porque o sono é um relaxante, é um descanso. Agora eu vou descansar e vai dormir, ou vai tirar um cochilo, por exemplo. A morte tem essa comparação com o sono que Jesus faz, é muito apropriada, porque é um sono que vai nos transformar, nos dar um novo corpo. Olha que a gente poderia imaginar que a morte é como uma anestesia geral que nos é aplicada, e ali acontece então toda uma cirurgia plástica em que a gente vai despertar dessa anestesia, desse sono, e com um corpo completamente transformado, um corpo glorioso, como nós já vimos no vídeo anterior.
Então, vou dar aqui apenas alguns exemplos com base nas Sagradas Escrituras, porque teria muitas citações para apresentar. No próprio capítulo 11 do Evangelho de João, nós temos Jesus que, de propósito, atrasa a sua ida para ir a Betânia, sabendo que Lázaro estava em fase terminal, mas ele disse para os apóstolos: não, ainda não. Aí os apóstolos vão questionar, depois que Jesus recebe a notícia de que ele morreu. Os apóstolos falam para ele: para que ir lá agora se ele já morreu? E aí Jesus nos dá mais um ensinamento. Lázaro está dormindo. É como ele compara a morte a um sono. E Lázaro tinha morrido mesmo. Quando ele chega em Betânia, eles falam para ele que já faz 4 dias que ele está enterrado. Nem deveria abrir o túmulo por causa do mau cheiro. Mas Jesus desperta Lázaro para mostrar o poder que ele tem, a ressurreição. Olha que tantos judeus acreditaram nele ao ver esse milagre. Mesma coisa aconteceu, isso nós vimos no capítulo 5 de Marcos, com a filha de Jairo, uma adolescente de 12 anos. Jesus recebeu essa informação de que ela também estava em fase terminal, muito doente. Jesus foi para lá, mas ainda no caminho recebeu a notícia de que ela já tinha morrido. Tanto que ele chegou lá na casa de Jairo e já estava assim no velório. Mas Jesus disse: não, ela está dormindo. Até começaram a caçoar de Jesus por ele dizer que ela estava dormindo. E ele foi lá e ressuscitou, trouxe de volta à vida a filha de Jairo. Outra comparação, nós podemos ir lá no Antigo Testamento, porque dizer que morreu e adormeceu é muito frequente na Bíblia, muito frequente. No primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 11, quando Salomão morreu, a Bíblia traz lá: adormeceu. Sempre lembrando que a morte é só um sono de transição. Em Daniel 12, versículo 2, essa citação é bastante conhecida, bem famosa. A multidão dos que dormem no pó da terra acordará. Dormir, acordar. Dormir, acordar. Uns acordam para a vida, outros para a rejeição eterna. Esse aqui que é o perigo, da morte, essa morte eterna, que é um acordar para uma condenação. Vamos deixar isso para o próximo vídeo. Mais um exemplo, agora nos Atos dos Apóstolos, já pós-ressurreição, quando o diácono Estevão é apedrejado e morre, a Bíblia usa o termo adormeceu, um sono, adormeceu no Senhor. E para terminar, dormição de Maria. Dificilmente a gente fala, Maria morreu, Nossa Senhora morreu, mas a igreja usa, inclusive na liturgia, a dormição de Maria. São só alguns exemplos para a gente ter assim uma noção de que a gente, ao morrer, não fica sabendo que morreu. Ninguém fica sabendo ali. Uma pessoa que está já em fase terminal, digamos, agonizando no leito de um hospital, tem um momento que ele vai dormir, ele vai dizer, ou se ele tiver em condições de lucidez, que vai descansar um pouco, e aí ele dorme. Nesse ínterim ele vem, como se diz no jargão médico, ele vem a óbito, mesmo que outras pessoas vejam talvez a agonia da pessoa, ela já não está sentindo mais nada. Ela não tem essa sensação da morte.
Da mesma forma, quando em alguns acidentes as pessoas desmaiam, depois que uma pessoa desmaia, ela não sente mais dor. Isso é científico, isso é das ciências médicas, então não é questão de religião. A morte, de fato, é um adormecer. É claro que o que nos assusta, o que é normal para uma pessoa assustar com a morte, talvez seja esse receio do que vem depois, se é que a pessoa tem essa fé no pós-vida, ou talvez o medo de sofrer para morrer, que ninguém quer, claro. Isso é normal e nós citamos o exemplo de Jesus Cristo, que também teve nessa agonia no Horto das Oliveiras um sofrimento terrível ao saber dos sofrimentos que ele ia passar. Mas, apesar de tudo isso, mesmo a gente sabendo que é um sono e que a gente precisa morrer, a gente não morre, ou seja, a gente não deixa a fase terrena da nossa existência porque quer, a gente morre porque precisa. Quem quiser ir morar com Deus tem que ter esse sentido da própria existência, como a gente passa a ver no catecismo a partir de agora. Comecemos pelo parágrafo 1007. Leia comigo. A morte é o término da vida terrestre. Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos e, como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como o fim normal da vida. Este aspecto da morte marca nossas vidas com um caráter de urgência. A lembrança de nossa mortalidade serve também para nos recordar de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida. Olha essa citação do livro do Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que volte o pó à terra, de onde veio, e o Espírito retorne a Deus, que o concedeu. Daria para a gente fazer várias reflexões a respeito desse texto, mas como sempre o nosso tempo é um pouco curto, né? Vamos aos principais destaques. Nós envelhecemos. O nosso corpo nunca é o mesmo, como se diz popularmente, de 7 em 7 anos nós estamos transformados. O nosso corpo, a gente vai deixando ele para trás à medida que o tempo avança, a nossa idade aumenta. Quantos corpos nós deixamos para trás? Se a gente pega uma fotografia do nosso tempo de infância, ou de adolescência, de jovem, ou mesmo de adulto, aqueles que são mais idosos, você vai ver que você tinha um outro corpo, uma outra aparência que não é mais a mesma. A gente vai se desmanchando aos poucos, isso é natural, com a pele vai sendo trocada, os pelos, os cabelos a gente vai cortando as unhas, o banho vai também nos eliminando alguma coisa, a própria respiração, nós expulsamos células e mais células pela respiração, pelo suor, pela urina, pelas fezes. Olha, em nosso organismo morre bilhões de células quase que por minuto, e outras nascem, mas as que vêm como cópias, e isso é ciência médica, vai vindo como se fosse numa fotocopiadora. Quanto mais cópias você tira do original, mais qualidade vai perdendo. Isso é natural enquanto nós envelhecemos. Somos limitados pelo tempo, só nós temos essa cronometria do tempo, só nós sabemos que vamos morrer, só os seres humanos. Os animais não sabem, os pássaros, os peixes não sabem que vão morrer, que vão deixar a fase terrena e ficar aqui na Terra, porque não há ressurreição, apenas para a gente, para os seres humanos. Então, o que nós temos que fazer? Cuidar
né, da nossa vida, o melhor possível, porque é isso que Deus quer, mas sabendo que tudo isso é o fim normal da vida terrena. Nós temos um tempo curto para ficar aqui na face da terra. O parágrafo 1009 diz o seguinte, leia comigo. A morte é transformada por Cristo. Jesus, o Filho de Deus, sofreu também ele a morte própria da condição humana. Jesus é um verdadeiro homem. Todavia, apesar do seu pavor diante dela, nós nos referimos a isso agora mesmo, a assumiu em um ato de submissão total e livre à vontade do seu Pai. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. E nós temos que fazer o mesmo que Jesus fez. A morte não é uma desgraça. Nós não podemos olhar a morte assim como cristãos que somos. A morte, como já disse também São Francisco de Assis, nossa irmã morte, é uma bênção, porque é por ela que nós vamos para a casa do nosso Pai, de onde nós viemos, porque nós já existíamos na mente do Pai antes de nós nascermos. Quando a gente diz voltou para Deus, voltou para a casa do Pai, é porque foi de lá que saímos. Antes da criação do mundo, nós já existíamos na mente de Deus. É nossa fé. Parágrafo 1010, comigo. O sentido da morte cristã. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Para mim, olha o que diz Paulo, o viver é Cristo e o morrer, lucro. Filipenses 1, 21. É digna de fé esta palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. A novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já está sacramentalmente morto com Cristo para viver de uma vida nova que sai das águas do batismo. Se morrermos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo e completa assim nossa incorporação a Ele em seu ato redentor. É muito frequente a gente ouvir que nós já ressuscitamos com Cristo no batismo. O batismo é esse mergulhar da condição humana, como nós vamos estudar brevemente agora, depois da profissão de fé, nos sacramentos. É uma vida nova, e a gente ganha essa vida nova se a gente viver, né, esse batismo a nossa vida toda e assim morrermos com Cristo, por Cristo e em Cristo. Nós nos incorporamos, entramos no Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida para o Pai. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. 1012. Leia comigo. A visão cristã da morte é expressa de forma privilegiada na liturgia da Igreja. Olha essa frase que interessante. Em muitos, lugares a gente vê até nos cemitérios ou naqueles santinhos, que a gente reza pelos mortos. Olha essa frase. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Desfeito nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Nós vamos ver isso quando estivermos refletindo sobre o céu, A glória que é viver na casa do Pai. 1013. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre, segundo o projeto divino, e para decidir seu destino último. Quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os homens morram uma só vez. Hebreus 9, 27. Não existe reencarnação
depois da morte. Bem taxativo o parágrafo 1013 do nosso catecismo. Não existe reencarnação. Não faz parte da nossa fé voltarmos uma ou mais vezes à vida terrestre, noutros corpos, para continuar nossa caminhada. Não tem nada disso, é heresia. Não existe reencarnação depois da morte. A gente só morre uma vez, a gente dorme, acorda e, se a gente não teve, esse pecado mortal, que é o único perigo que uma pessoa tem, é morrer em pecado mortal, a gente vai morar com Deus. 1014, leia aí comigo. A Igreja nos encoraja à preparação da hora de nossa morte. Livra-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista. Uma antiga ladainha de Todos os Santos. Ao pedir à Mãe de Deus que interceda por nós na hora da nossa morte, que é a oração da Ave Maria. E ao nos entregar a São José, padroeiro da boa morte. A gente precisa sempre mesmo pedir para Deus, se possível, nos ajude a não ter uma morte súbita, de repente. Por quê? Porque a gente tenciona, como cristãos, ter uma morte tranquila, inclusive, se possível, com uma confissão, com unção dos enfermos, assuntos para os sacramentos, como nós vamos ainda refletir sobre isso. Morrer em paz, morrer tranquilo, porque às vezes você está numa situação que você não se converteu ainda, e você, pior ainda, se estiver empedernido, em pecado, e uma morte assim súbita, um acidente, um infarto, talvez não dê tempo para você se preparar para esse momento tão importante da nossa vida. Então, por isso que, por exemplo, a oração da Ave Maria é tão recomendada para os cristãos, para que nossa Mãe Santíssima cuide de tal forma de nós que nos ajude a ter essa morte igual a de São José, que é o padroeiro da boa morte. Aliás, por que São José é padroeiro da boa morte? Claro que muitos já sabem essa resposta, mas esse quadro, essas imagens, nos ajudam a entender com muita facilidade o quanto que São José teve uma morte das mais abençoadas do mundo. Por quê? Ele foi assistido pessoalmente, fisicamente, por Deus e pela Mãe de Deus. José morreu nos braços de Jesus e de Maria. Tem alguma morte melhor do que essa? Com Deus e a Mãe de Deus à sua cabeceira? Então a Igreja definiu São José como padroeiro da boa morte. Então, recorrendo à nossa Mãe Santíssima, para que ela nos ajude na hora da nossa morte, recorrendo sempre ao glorioso São José, nós vamos dormir tranquilos. E, aliás, nós ainda vamos refletir sobre isso. Quem não deve, não teme. É tão popular esse provérbio. Quem não deve, não teme. Alguns santos, aliás, quantos deles já disseram: eu posso morrer hoje tranquilamente, estou com Deus, estou em Deus, eu tento praticar a justiça,
faço a vontade de Deus, por mim posso morrer até hoje. Como disse Paulo, próprio Paulo, para mim morrer é lucro. Para mim seria melhor que eu morresse. Não que Paulo está desejando a morte, mas como ele continua no texto que nós citamos, que é melhor que ele fique para poder anunciar o Evangelho a mais pessoas, o verdadeiro cristão, ele quer viver muito, não é para viver muito, apenas para ficar desfrutando as coisas deste mundo. O verdadeiro cristão, discípulo de Jesus Cristo, ele quer viver muito para fazer quanto mais o bem para as outras pessoas. Viver como discípulo missionário até a hora de dormir o sono da transição. Por quê? Porque mesmo uma pessoa que está no leito, já doente, ele já não consegue mais as suas atividades pastorais, comunitárias que ele sempre teve, essa pessoa ainda continua sendo útil para as demais, se ela ainda tem condições, por exemplo, de rezar um terço, não para si, para pedir saúde, por exemplo, não, ela reza para os outros, para a conversão dos pecadores, para que Deus tenha misericórdia. E, aliás, a gente sempre vai estar repetindo isso. Enquanto estamos aqui na terra, temos a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, que está pronto para nos receber se nos arrependemos e saímos do pecado. Mas, depois da morte, aí é o destino que você já escolheu, o caminho que você escolheu, vem a justiça. Que Deus nos ajude, que nossa mãe querida nos ajude na hora da nossa morte e que não tenhamos medo dela. Que a gente caminhe sempre nessa ascensão para a casa do Pai. Fique com Deus. Deus te ajude. Deus te abençoe.